Bom dia, bom dia, bom dia! Como é bom estar aqui com vocês. Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao programa Acontecendo com Miriam Petroni. É isso daí, meninos e meninas, meus irmãos, minhas irmãs, todos os nossos ouvintes, aqueles que tiveram paciência, aqueles que estiveram conosco, aqueles que mesmo sabendo que era um programa gravado, sabia que podia edificar a sua vida. É muito bom saber que, independente de alguma coisa, nós temos irmãos e irmãs, nós temos meninos e meninas que carinhosamente eu os chamo, né? Nós temos ouvintes queridos, ouvintes que querem se edificar com a palavra de Deus, ouvintes que sabem que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo revela, que o Espírito Santo está conosco todos os dias da nossa vida. É muito bom. Isso chama-se carinho, isso chama-se respeito, isso chama-se principalmente honra. Eu fiquei muitas semanas novamente sem colocar um programa no ar, porque eu fico esperando a direção de Deus, eu fico esperando a direção do poder do Espírito Santo. Às vezes eu acho até que eu estou assim com um pouco, com o corpo mole, para não falar preguiça. E depois, quando eu escuto a pregação, quando eu escuto a introdução do programa Acontecendo, ou mesmo do programa Portas Abertas, quando eu escuto o Múltipla ou o Café com Fé, eu vejo que Deus prepara verdadeiramente, através do Espírito Santo dele, a palavra ideal, a palavra certa, com fundamento, com coerência, nos mostrando o quão pequeno nós somos e que nós devemos somente andar na disposição de Deus, somente andar exatamente ouvindo a voz do Espírito Santo. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tinha até programado uma introdução diferente, vamos orar daqui a pouquinho, mas eu tinha que dizer isso, a minha gratidão com aqueles que não desistiram, com aqueles que têm fome, sede, não de comida, não de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque tudo que nós nos alimentarmos hoje será para nós bálsamo quando nós iremos procurar a palavra de Deus e não será mais pregada. Nós iremos procurar uma palavra que nos dê esperança, que nos dê verdadeiramente um impulso, um empurrão para que nós enfrentemos os dias maus que estão por vir, os dias maus que virão. E nós não iremos encontrar. Assim está escrito na palavra de Deus. Assim está escrito na palavra de Deus. Então, amados, eu digo que Amós 8, 11, 12 fala a verdade. Fala a verdade. Amós 11, onde está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amados, isso é muito sério e não é isso que eu vou falar na introdução, não. O que eu quero dizer é que você que ficou aí comigo, você que todo esse tempo com uma palavra de carinho, eu sei que não é ao vivo, mas Deus irá falar comigo. Talvez você precisasse ouvir de novo todas as palavras, todos os ensinamentos. Antes eu falava que não era pregação, mas tudo aquilo que vem falar, que vem cutucar você, que vem mostrar a palavra de Deus é pregação, sim.
Eu não me considerava pregadora, apenas uma jornalista que leva a palavra de Deus. Mas eu vou dizer para você, hoje eu me sinto sim uma pregadora da palavra de Deus. Eu me sinto sim aquela que anuncia a palavra de Deus. Não é prepotência, é verdadeiramente algo tremendo que Deus falou ao meu coração. Eu estou aqui com vocês pela rádio, né, que hoje é Rede Boas Novas, já há 4 anos. E na Impacto Gospel FM, com o programa Portas Abertas, eu já estou há 5 anos. Temos todos os dias pessoas dando testemunhos, irmãos pedindo para que seja pregado a palavra. Porque aqui nesse programa nós não pedimos dinheiro, nós pedimos somente a sua atenção. Porque não falo de mim mesma, eu falo pelo poder e a honra de ter o Espírito Santo me instruindo para que toda palavra não seja em vão. E nesse momento, amados, depois dessa introdução, desse agradecimento, eu gostaria de começar o programa orando, orando contigo, orando em agradecimento. Eu vou te confessar uma coisa, hoje quando eu acordei, eu só tive tempo de dizer assim: obrigada, Senhor, obrigada por eu estar viva. Então eu irei orar junto com você nesse momento como uma primeira oração do dia, E se você tem fé, use essa oração para agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que mesmo no momento da dor, a tua vida ainda é mais do que preciosa para Deus. Ele não daria o filho dele, não, por você, se não fosse para que você tivesse vida em abundância. Então vamos agradecer a esse Deus maravilhoso, esse Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. E aí agradeça pela tua família, agradeça pelos teus filhos. Mas eu não quero continuar a introdução, eu quero orar. E eu vou te convidar para orar comigo agora, nesse momento. Pai amado, misericordioso Deus, nós, Pai, quando eu digo nós, eu sei que ouvintes, irmãos e irmãs, meninos e meninas estão me acompanhando. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos vivos e queremos humildemente, Pai, te pedir perdão, começar pedindo perdão pelos nossos pecados, pela nossa pequenez, te pedindo perdão, Senhor, por muitas vezes deixar que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas, sendo que apenas o teu reino tem que ser acrescentado na nossa vida. Te pedimos perdão por deixar que as aflições sejam maiores do que o teu poder, a tua majestade. Te pedimos perdão, Pai, por chorar, sabendo que temos que sorrir, porque ainda assim a vida é boa. Te pedimos perdão, Pai, por estarmos passando às vezes por uma doença e não invocarmos o nome de Jesus sobre todo nome. É um nome maior do que qualquer doença, do que qualquer título que cientistas e médicos possam ter dado. E receber a cura, conforme está na tua palavra, que o teu filho sofreu tudo aquilo na cruz, por mim e por todos nós, por toda a humanidade que aceitar o nome dele, para que tenhamos vida. Ele morreu carregando na cruz toda a nossa enfermidade, todas as nossas transgressões. Te pedimos perdão, Pai, por deixar que problemas financeiros ocupem a nossa mente, mas
do que a tua palavra, do que as tuas promessas. Oh, Pai amado, misericordioso Deus, eu quero te pedir perdão nesse momento, Pai. Eu quero te pedir perdão por quantas vezes, às 24 horas do dia, os nossos pensamentos são ocupados. O que haverei de comer, o que haverei de beber, traduzindo, a minha conta será paga, o meu salário dará para passar o mês. Oh, Pai, eu já estou mexendo na poupança. Oh, Pai, não tenho dinheiro para pagar aluguel. Oh, Pai, eu não tenho emprego. Quando, na verdade, nós deveríamos estar com os joelhos no chão, falando contigo, entregando essas aflições, porque o Senhor é maior do que qualquer outro problema. Oh Deus, coloque nos nossos corações o sermão do monte, o sermão que está ali em Mateus 6, onde verdadeiramente o Senhor diz: olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam. Mesmo assim, eles eram tão belos e eram na época lançados ao forno. O que o Senhor diz com isso, Pai? Para nós ficarmos calmos, que é o Senhor que está providenciando tudo. O Senhor não vai mandar o dinheiro, mas o Senhor vai mandar a condição para termos o dinheiro. O Senhor não vai mandar o emprego bater na porta, se bem que muitos batem a porta, mas o Senhor irá mandar. Nós abrimos a porta certa. Deus Todo-Poderoso. Ah, Senhor, eu continuo te pedindo perdão. Eu continuo te pedindo perdão por todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão nesta oração conosco, Senhor meu Deus, por todas as aflições que nós passamos, sem olhar para o alto e saber de onde nos virá o socorro. E eu passo de te pedir perdão humildemente, para humildemente te agradecer. Te agradecer, Senhor. Te agradecer. Te agradecer. Te agradecer de estarmos vivos, respirando. Te agradecer, Senhor, meu Deus, de saber que o choro passou e que nós podemos ter alegria. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu quero te dizer que eu agradeço. Eu agradeço porque quando eu acordei, Pai, o meu rim estava funcionando, minha bexiga cheia estava mostrando que o meu rim funcionou. Te agradecer, Senhor, porque eu ouvi o som, aqui, som de passarinho, eu ouvi o som externo, ouvi o som das cobertas que me cobriam na cama. Eu pude olhar e enxergar aonde estava o meu chinelo. Eu quero te agradecer por estar viva. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer, Senhor meu Deus, pela família que eu tenho, pelos filhos que não se perderam, pelos netos que eu tenho, pelo orgulho que eu tenho de todos eles. Eu quero te agradecer pela vida da minha mãe, que está viva, pela vida da minha sogra, que ainda está viva, pelos irmãos e irmãs que o Senhor me deu, pelas irmãs de sangue que o Senhor me deu. Eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer por tudo. E não importa as circunstâncias, eu quero te agradecer. E eu quero te colocar, Senhor, nas tuas mãos o meu dia de hoje. Eu quero colocar nas tuas mãos as minhas ansiedades. Eu quero colocar na tua mão
a incredulidade que ainda talvez fique no meu coração, no coração dos meus irmãos que estão aqui ouvindo, no coração de todas as pessoas. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer e dizer que o nosso dia de hoje é o Senhor quem irá suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, conforme está a tua palavra, a tua promessa em Filipenses 4,19. Porque para ti não há nenhuma enfermidade ou empecilho ou miséria que possa impedir as tuas promessas para a nossa vida. Obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada por cada vida que está nos ouvindo. Obrigada, Senhor. Por cada pessoa. Obrigada, Senhor. Cuida, Pai. Cuide de cada um deles. Dê a eles a certeza de que o Senhor vive, Jesus, que o Senhor está lá intercedendo por nós e que ainda não chegou o tempo, embora falta uma fração de segundos para ti. Porque hoje tu és o nosso advogado e amanhã, Pai, o Senhor virá como nosso juiz e não poderá mover uma vírgula da tua palavra, uma vírgula. Pai, que nós possamos ser canal do teu fluir e influenciar outras vidas, que nós possamos, Senhor, levar a tua palavra, porque enquanto houver no mundo, aqui na terra, uma só vida que não ouviu falar de ti, o Senhor não voltará, porque assim está escrito, e eu creio. Obrigada, Senhor. Obrigada. No nome de Jesus, obrigada. Obrigada. E eu entrego esse programa também nas tuas mãos, a vida de quem está nos ouvindo. E peço, Senhor, para que tudo que for falado aqui não seja desviado. Para que tudo que for falado aqui, as pessoas tenham sede e fome. Fome de ouvir a tua palavra, de aprender. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amados, eu nem ouso ver agora meu WhatsApp, porque enquanto eu estava orando, enquanto eu estava agradecendo, enquanto eu estava pedindo perdão para Deus, meu WhatsApp ficava só assim. Todos vocês sabem que quando eu estou ao vivo, ou mesmo quando eu não estou ao vivo, muitas e muitas pessoas ficam mandando o WhatsApp, às vezes pedindo oração, né? Mas quando a oração é longa, que demorou bastante tempo, né? As pessoas ficam desesperados. Como você quer algo de Deus se você não ora? Como você quer algo de Deus se você não esparrama o teu coração? Né? E tem sim. Tem. Os nomes depois eu falo. E agora vamos por uma introdução breve para o que virá no Múltipla, tá? Meus meninos e meninas, eu quero fazer a introdução do programa, depois eu vou agradecer aos nossos ouvintes, vou falar o nome, né, dos que estão aqui com a gente. Mas o que eu quero falar para vocês é que quantas vezes nós sentimos que estamos afundando, ou apenas é um privilégio meu, como se estivéssemos no meio de um mar revolto. Quantas vezes você já sentiu assim, sem forças, sem direção? Será que eu estou falando apenas comigo? Quantas vezes o calor das provações parece querer nos consumir? Hoje, a nossa introdução
e o múltipla que será gravado para o Café com Fé será baseado em Isaías capítulo 43, versículos 2. Porque eu te convido a refletir comigo sobre esse versículo, que é bálsamo, amados, para uma alma aflita. Acho que deu tempo até de você abrir aí para acompanhar comigo. E eu vou ler. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amados, eu quero que você entenda que esse não é apenas um consolo, não. É uma promessa. É uma garantia de que Deus está presente em cada batalha, em cada lágrima, em cada vale escuro que nós atravessamos. Não importa a profundidade das águas, nem a intensidade do fogo. Deus está conosco. Não importa o tamanho do seu problema. Ele é maior do que o problema. Ele é maior que tudo, porque Ele é o nosso Deus. Ele que te fez, Ele que te formou, Ele que te escolheu. Amados, não fomos nós que escolhemos nascer. Eu vejo muitos filhos revoltados com os teus pais, né? Com os seus pais, quando dizem assim: me aguente, eu não nasci, eu não pedi para nascer. Foi você que me pôs no mundo. Não! Eu quero te lembrar que quem te colocou no mundo foi Deus. Quem te colocou ali no ventre da tua mãe foi Deus. E Ele faz aquela separaçãozinha. Ele faz aquela separaçãozinha para que você vá naquele útero aconchegante e que você fica ali maturando, sabe? Amadurecendo. Para poder vir no mundo. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Eu não vou pregar aqui sobre isso não, porque a pregação realmente é sobre Isaías 43, versículos 2. Eu não quero falar sobre isso, mas eu quero falar que Ele é o Deus que te escolheu. Ele é o Deus que te escolheu. E no Múltipla hoje, que está sendo gravado para o Café com Fé, eu quero te lembrar, item por item, de Isaías 43, versículo 2. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, meus meninos e meninas, a estarem aí comigo e não irem embora. Fiquem com os louvores, eu volto daqui a pouquinho, né? Fiquem com os louvores, fiquem, eu volto. E o primeiro louvor hoje que eu quero colocar é um louvor que ontem, quando eu estava na Praia da Enseada, passando, eu fiquei com isso no meu coração, a soberania de Deus. Eu peço que você ouça os louvores com carinho, porque cada louvor foi escolhido para você. Cada louvor foi escolhido para você. Cada louvor. Então, meus amados, eu quero dizer que, às vezes, ouvir um louvor é uma pregação. Ouvir um louvor, ele entra no nosso coração, falando, talvez, o problema que nós estamos passando, que nós não temos coragem de dizer para ninguém. Mas Deus sabe. Às vezes a gente se coloca em cada problema que às vezes não era para estar lá. Mas Ele te dá força para sair. Café com Fé traz para você a palavra amiga. A palavra que envolve o seu coração com poder e autoridade. Ensinando a cada dia a unção do Espírito Santo para a sua vida.
Amados, como eu prometi, cá estamos nós para levar o recado, para levar a palavra, para levar o ensinamento de Deus através do Múltipla. Deixa só eu fixar aí o fundo musical, que provavelmente vocês não estão ouvindo, porque eu tirei tudo para que nada atrapalhe esse momento enquanto eu estiver falando. Tanto que os programas que eu falei antigos, 2020, são programas que o som, o fundo era muito alto, mas a palavra de Deus, ela não vai deixar de ser levada desses programas genuínos, desses programas que foram os primeiros. Eu tenho certeza que Deus falou ao coração de muita gente e ainda colocarei aqui sim. Mas eu quero começar orando mesmo, orando por você, eu orando por nós. Pai amado, misericordioso Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, onde iremos ouvir, aprender de Ti e ser ensinado pelo poder do Teu Espírito Santo. Nesse momento, Senhor meu Deus, eu peço que anjos estejam ao redor de todos os nossos ouvintes, nossos meninos e meninas, nossos irmãos e irmãs queridas, nossos ouvintes, para que nenhuma ave de rapina possa roubar aquilo que for levado e instruído pelo poder do Teu Espírito Santo. Que antes, Senhor meu Deus, eles ouçam com o ouvido do coração, que eles possam, Senhor, colocar ali as 7 chaves, para que no dia que não haverá mais a pregação da Tua palavra, eles possam se recordar e possam se alimentar no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, como eu falei, hoje, o nosso estudo no Múltipla e para o Café com Fé será baseado em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Queridos, eu quero que você entenda que tudo que você passa não é somente privilégio seu. É privilégio de um irmão, de uma irmã que talvez esteja do seu lado. É um privilégio meu, né? Que enfrenta adversidades ao longo da vida, ao longo do dia, ao longo do mês. E que, infelizmente, muitos de nós não querem usar as armas que já aprenderam para usar. E muitos mesmos não conhecem ainda verdadeiramente a palavra de Deus. E quando vem aqueles momentos em que tudo parece desabar, um casamento em crise, a perda do emprego, uma doença inesperada, o filho rebelde, o coração ferido, enfim, por tantas adversidades. Às vezes a aflição vem de fora. E outras vezes, amados, eu quero lembrar você e dizer que é verdadeiro isso, que outras vezes somos nós mesmos que cavamos o buraco em que caímos. Quantas vezes, amados, você ouviu uma mentira do diabo e aceita ela como verdade absoluta, mais do que você tem um Deus forte, tremendo, maravilhoso, um Deus que te pega pelos braços, que te toma pela mão direita e faz você seguir em frente. Muitas das vezes nós cavamos o buraco que caímos porque nos deixamos levar por mentiras. Mas seja como for, a palavra de Deus nos garante que Ele nunca nos abandona. Ah, Miriam, é mais uma pregação. Eu conheço o versículo, conheço o capítulo, conheço Isaías do início ao final. Amados, cada pregação é uma pregação, cada palavra é uma palavra. Você pode ter ouvido 1000 vezes o Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, somente com os meus olhos eu olharei e vereis o castigo dos ímpios.
né? Eu coloquei no presente, eu coloquei para mim, né? Na primeira pessoa. Amados, mas quantas vezes você ouve o Salmo 91 pregado por alguém e o Espírito Santo fala de forma diferente com você? É da mesma forma que eu quero dizer para você hoje que a palavra de Deus nos garante que Ele nunca nos abandona. E por isso que eu trouxe Isaías 43:2, que muitos conhecem. Mas que Deus vai revelar no teu coração de uma forma tremenda para que você possa usar isso a seu favor contra Satanás, contra espíritos malignos e contra você mesmo. Isaías 43:2, amados, nos fala de águas, nos fala de rios, fogo e chamas. São figuras das provas que nós passamos, das lutas intensas, das tribulações da vida. Você pode estar dizendo, eu sei de tudo isso. Calma aí, meu irmão, minha irmã. Não atropele não minha pregação, não atropele o ensinamento, não atropele o que o Espírito Santo tem para te revelar. Mas observe algo poderoso nesse texto. Amados, eu vou repetir de novo. Veja algo poderoso nesse texto, observe. Observe, se você não estiver lendo, põe aí no teu ouvido. Esse texto não diz assim, não é dito se passares, mas sim quando passares. Vamos de novo? No texto não é dito se passares, mas sim quando passares. Ou seja, amados, Deus está nos falando através do Espírito Santo que todos nós enfrentaremos lutas. Tem pregador dizendo, aceite Jesus, você não terá mais problemas. Ele nunca disse isso. Ele disse que no mundo passareis aflições. Mas nós sabemos quem nós temos. Em quem nós temos crido. A vida cristã, amados, não é uma fuga das dores. Aceitar Jesus não é dizer eu não tenho mais nada. Mas é a certeza de que nunca nós estaremos sozinhos nelas. Nós podemos passar pelas lutas, porque nós vamos passar. Não tem um cristão nessa vida que não passará. Uns passarão menos, outros passarão mais, outros terão a resposta rápida, outros demorará mais a resposta. E não é de acordo com a tua fé, é de acordo com o joelho no chão, é de acordo com o que Deus quer que você aprenda, sem o questionamento do porquê, mas para quê? Nós nunca estaremos sozinhos. Eu quero que você acompanhe aqui comigo, que você preste atenção comigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares, você vai passar. Deus não está prometendo aqui tirar o mar do nosso caminho, mas Ele está falando que Ele caminha sobre as águas conosco. Quem aí nunca ouviu Mateus 14:30 e lembrar-se de Pedro? Porque a gente tem que se lembrar de Pedro em Mateus 14:30, quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. O que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Mas mesmo assim, Jesus o segurou. Assim, amados, eu quero que você tenha certeza que é conosco. A presença de Deus, ela não impede a tempestade, mas impede que nos afoguemos nela. Isso é tremendo. Isso é promessa. Isso é verdade. Quantas vezes eu já estive ali no mar e Jesus me segurou. Ai, amados. E seguindo ainda, Isaías 43:2, quando
passares, né? E quando pelos rios, eles não te submergirão. Amados, os rios, ele está metaforicamente aqui representando as situações que vêm com força para nos arrastar, a correnteza. Mas o Senhor está dizendo, eles não terão o poder de te levar. Amados, olha como é tremendo esse Deus. Vai vir sim, nós vamos passar pelo rio, mas a gente não vai submergir, Ele não vai nos levar, porque eles não terão poder de nos levar. Pode parecer que tudo está empurrando para longe da fé, mas a mão de Deus te firma na rocha que é Cristo. Leia lá em Salmos, capítulo 40, versículos 2. Isso nos dá a certeza que a rocha é Cristo. Quando tudo parece que está te empurrando para longe da fé, que você não está mais acreditando, que você não está mais... Você está olhando dos lados e não vê o seu socorro. A mão de Deus te firma na rocha que é Cristo. Foi Ele que nos deu Cristo. Foi Ele que nos deu Jesus. Você acha que Ele iria te abandonar? E ainda indo, em Isaías 43, versículos 2, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amados, Isaías 43, 2 é tão tremendo que nos faz voltar na palavra de Deus, nos faz ir em estudo, procurar, nos alimentarmos da palavra de Deus, porque aquele que é alimentado da palavra de Deus, nada o pode derrotar. E aqui nós nos lembramos, amado, dos 3 jovens da fornalha ardente. Em Daniel 3, 25, capítulo 3, versículos 25. Amados, nós às vezes ouvimos falar da história, mas não entendemos a história. Ou nós ouvimos falar, ou lemos o versículo, mas ele não está dentro do nosso coração. Eu quero te lembrar que Nabucodonosor, ele lançou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha 7 vezes mais quente. Você já imaginou? Quando você queima o dedo ali com água quente, quando você queima no fósforo, ou sei lá, ou numa brasa de churrasco, você já fica todo melindrado. Mas ele colocou a fornalha 7 vezes mais quente. O homem era doido mesmo. Mas... quando ele olhou, ele viu que havia 4 homens andando no fogo. Andando. E um deles parecia o Filho de Deus. Para ele, filho dos deuses. Aleluia! Era o nosso Jesus que estava ali, sendo o 4º homem. Eu quero te lembrar que não seria fácil para Deus apagar o fogo. Não seria fácil Deus até ter destituído, não, porque nós temos o livre-arbítrio e Nabucodonosor teve o livre-arbítrio. Deus não impõe. Deus se apresenta. Deus não apagou o fogo, mas entrou no fogo com eles. Não é tremendo? E às vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente acha que só nós estamos lá no fogo, só nós vamos nos queimar. E Ele tão promete para a gente que quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amados, quero te dizer que Deus não apagou o fogo deles, não, da fornalha. Mas entrou no fogo com eles, entrou no fogo com eles. Então eu quero te lembrar, meus amados, que há batalhas que Deus não apaga. Porque Ele quer se revelar dentro delas. Quem sabe o fogo que você está passando não é para que Deus se revele dentro de você.
Quem sabe você não está só dizendo, eu creio em Deus, mas na hora de ouvir a acusação do diabo, as mentiras de Satanás que você não vai conseguir, você está deixando-se queimar pelo fogo do diabo e não está vendo que Deus quer se revelar dentro de você, para que você tenha forças, para que você tenha o poder de sair desse fogo sem se queimar. Amados, eu quero tanto dizer para vocês que muito do que eu falo, eu já passei. Muito do que eu falo, eu tive uma experiência real. Antes de eu estar aqui agora, enquanto estava tocando louvor, enquanto estava o chamamento do programa, né, da Múltipla, que nós estamos gravando para o Café com Fé, eu estava ali ajoelhada. Quem pode te dizer que eu não passei, que eu não estou passando pelo fogo? Quem pode te dizer que eu não estou indo pelos rios e passando pelas águas? O que isso pode nos ensinar? E tem que ser ensinado, amados, que nós não vamos fugir da prova. Nós temos que aprender com ela. Porque Deus usa aflição para moldar o nosso caráter. Se você não acredita em mim, leia lá em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Eu vou até ler para você, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, vai abrindo aí. Versículo 5, capítulo 5, versículos 3 e 4 de Romanos. Amados, é tremendo. A palavra de Deus é tremenda. É tremenda. A palavra de Deus é tremenda. É tremenda. Olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amados, Deus nos ensina através da prova. E Ele nos ensina a orar, confiar e permanecer. Mesmo sem entender o porquê, nós temos que confiar no para quê. Eu vivo falando isso para mim, eu vivo falando isso para as pessoas, eu acho que eu não falo tanto quanto deveria. Outro dia eu estava no meu comércio, eu estava triste, mas triste, o meu coração inclusive anda muito triste com esse comércio. Muito, mas muito triste, porque eu tenho certeza que foi Deus que me deu, foi Deus que pôs a mão. Mas anda muito ruim. Daí eu estava orando, eu falei, Senhor, eu não vou perguntar para o Senhor por quê. Porque eu já conheço a tua palavra, eu confio em ti. Então, somente, Senhor, por confiar, eu quero saber o para quê. Porque o Senhor sabe o fim desde o começo. Desde o começo. E vale a pena você abrir comigo até aí, em Isaías 46, 10. Vale a pena, porque verdadeiramente nós temos que saber, tá? Que Deus sabe o fim desde o começo. Quando Ele permite-nos alguma coisa, Ele sabe onde vai dar. Vou repetir, quando Ele permite algo que você tenha certeza que é dele, mas que você está passando por tribulações, que você está passando no fogo, que você está ali quase sendo submergido pelos rios, e quando você está passando pela água, você pode ter certeza que é Ele
que é Ele, né? E quando eu falei em Isaías 46:10, que nós não, mesmo sem entender o porquê, nós temos que confiar para quê? Para quê? E Isaías 46, versículo 10, está escrito que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amados, você quer melhor do que isso? Você quer que Deus fará a vontade dele na sua vida, mas ele só pode fazer a vontade dele na sua vida se você deixar, se você clamar, se você orar e se você permanecer firme na palavra. Amado, e é quando a gente está passando por provas, né? É que a gente teima em não procurar a Deus. A gente teima em não querer Deus. Não em não querer, porque a gente se sente sem forças. A gente começa a ouvir aquela mentira do diabo. A gente começa a ouvir aquela coisa que nos arrasta. Nos arrasta para ser derrotados na prova. Eu quero te lembrar mais uma vez que há batalhas que Deus não apaga, porque Ele quer se revelar dentro delas. Será que a batalha que você está passando não seja para que você se regozije no Senhor? Será que não é para que você aprenda com ela a ter o seu caráter moldado? Será que não é para você orar, confiar e permanecer e saber que não existe o porquê, e sim para quê? O porquê nós estamos questionando Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Ele é soberano. Ele acabou de dizer aqui em Isaías 46:10, ele acabou de dizer que o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então não existe o porquê, existe o para quê. Deus, por quê? Não, Deus, para quê? Porque Ele sabe o fim, desde o começo. Se Ele te permite alguma coisa, Ele sabe o que dará o final. E outro item, amados, você não está só. Mesmo que todos te abandonem, Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Me lembra, amados, uma vez, eu era nova convertida, muitos e muitos anos atrás. Quantos anos, Senhor? Quantos anos? E eu agradeço a Ti, mas quantos anos? Mas eu não entendia nada. Porque quando você é novo convertido, ou você entrega seu coração perfeitamente a Deus, ou você só ouve pastores, irmãos, né? E tinha uma irmã muito conceituada na igreja, muito conceituada, uma mulher de oração, uma mulher de posses, inclusive, né? Mas ela tinha um orgulho dentro dela, mas ela tinha um orgulho tremendo, tudo ela sabia, tudo ela fazia. Quantos de nós não somos assim? Quantos de vocês não diz, eu já conheço o versículo, ou eu já sei aonde essa pregação vai dar, não vou nem ouvir? Mas Deus quer falar contigo. Ele quer dizer que mesmo que todos te abandonem, Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. E quantas vezes você sabe esse versículo em Isaías 41:10, mas não está aplicando na tua vida? E precisa que às vezes um humilde irmãozinho, um recém-convertido, ou um desviado, ou mesmo até aquele que ainda não conhece verdadeiramente a palavra de Deus, mas que é usado pelo Espírito Santo para poder dizer para você, não temas, porque Deus está contigo. E daí eu lembro que essa mulher passava uma grande tribulação com as filhas. As filhas desviadas, duas filhas desviadas,
que não queriam nem ouvir falar com a mãe, porque a mãe pregava direto para elas, e isso não vem ao caso, mas deveria importunar as meninas. Por isso eu falo, tenhamos discernimento quando nós formos falar da palavra de Deus para alguém. A minha mãe, quando eu era jovem, a minha mãe queria impor que eu me convertesse. Eu já contei aqui no Deus é Amor. Eu ouvia o Davi Miranda falar, eu sentia raiva, eu sentia nojo, eu sentia vontade de desligar aquele rádio de madrugada. Imagine você, uma adolescente, dormindo, e aquele rádio ligado no último volume, para que você fosse obrigada a ouvir e a ter a mesma fé que ela e se convertesse. Então eu me coloco no lugar até dessas filhas. E, amados, nós temos que ter discernimento para falar com outras pessoas. Mas eu sei que essa mulher, por ser uma grande mulher de Deus, por ela ser respeitada na igreja, por ela ser aquela mulher de oração de todos os dias, ela não admitia que ninguém ensinasse ela. E eu humildemente cheguei um dia nela, porque Deus havia falado comigo, o Espírito Santo havia falado comigo. E eu ainda estava aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu saí de uma igreja e fui para o Verbo da Vida, porque o Senhor falou, tenha sede, sede da minha palavra. E o Senhor havia falado comigo na igreja. Eu tinha o dom da revelação. E Deus havia me revelado coisas que eu não queria ouvir, que eu falava que era o diabo. O diabo não te revela nada que é para o teu bem. O diabo não revela nada. Para fazer fofoca e intriga, ele revela. Mas para mostrar e edificar, ele não faz. E eu lembro que eu cheguei, falei, irmã, hoje eu orando, veio você na minha mente, e Deus mandou te dizer, não temas, porque Ele é contigo. Amados, ela olhou para mim, numa raiva tão grande. Eu imagino o que consumiu aquela mulher. Ela olhou para mim e falou, eu sei esse versículo de trás para frente, assim como eu sei a Bíblia. Daí ela desceu do pedestal, desceu do salto alto e falou, mas mesmo assim, muito obrigado. Mas que quando Deus quiser falar, é comigo que Ele vai falar, não é com outras pessoas. Amados, eu me senti tão ínfima, tão pequena. E hoje, falando para vocês, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Eu entendo o que Deus quis dizer. Quantas vezes aquela mulher como eu não perguntou para Deus o porquê? E quantas vezes Deus estava falando, confie no para quê? Amados, tudo tem um motivo, tudo tem uma força, tudo leva o caráter de Deus para moldar o nosso caráter. Então o que nós temos que fazer? Orar, confiar e permanecer, porque o Senhor sabe o fim desde o começo. Desde o começo. Porque é Ele, amados, que está conosco nas águas, é Ele que está conosco nos rios, é Ele que está conosco no fogo e na chama. Ele não nos livra do vale, mas nos sustenta dentro dele. É tremendo quando você entende isso, que Ele não nos poupa da dor, mas Ele a transforma em propósito. Quantas vezes você fala assim, Pai, eu quero fazer a Tua vontade, Pai, eu quero cumprir o Teu propósito na minha vida, mas quando a dor vem, quando o vale vem, quando nós temos que passar nas águas, nos rios e no fogo, lá dentro, na chama,
nós não lembramos que pode ser o propósito de Deus. Pode ser que Ele não queira te impedir de chorar, mas Ele recolhe cada lágrima sua e a transforma em testemunho. Quanto você tem dado de testemunho na sua vida? Será que você está achando a tua vida tão insignificante que você não está dando um testemunho? Será que as coisas estão passando tão rapidamente? Será que você está passando muito nas águas, nos rios, no fogo? Está se deixando a chama te queimar? Amados, olha, eu tenho tantos testemunhos que não caberiam aqui, mas à medida do possível eu dou. Por isso, queridos, eu quero dizer para vocês, não desanime não, ainda que pareça que tudo está perdido. Há um Deus que está dizendo para você: eu te amo, eu te escolhi e eu estou contigo em cada passo. Oh, amados, eu posso dizer para vocês que é tão bom quando nós temos essa certeza, é tão bom quando nós temos essa alegria de saber que é Deus que está conosco em toda a nossa caminhada. No meio da tribulação, no meio do fogo, no meio do rio, no meio do mar, Ele está conosco em cada passo. Por isso, amados, eu quero te dizer que quando as águas vierem, lembre-se, você não vai se afogar. Quando o fogo subir, lembre-se, você não será consumido. Porque o Senhor teu Deus é contigo todos os dias até o fim. O que eu posso dizer mais para você? O que eu posso dizer mais? Eu posso dizer para você: se livre do orgulho, se livre da prepotência, de que você sabe mais, de que você é você. Livre-se da petulância. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus se manifestar, deixa Deus brilhar para que o outro veja. Isso não estava no meu estudo, mas eu sou obrigada a dizer para você: nós somos o sal da terra. Quando nós temos que comer um alimento por pressão alta, sem sal é tão ruim. Eu não consigo comer, eu tenho que colocar sal na comida. A mesma coisa tem que ser nós. Tem que ser dessa forma. O nosso testemunho, o nosso andar, o nosso caminhar tem que ser sal para quem está do nosso lado. Tem que ser sal para quem está nos vendo. Tem que ser sal. Sabe, amados, passar por tribulação não é fácil, não. Às vezes é muito fácil eu vir aqui falar. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não sei o que verdadeiramente você precisa de Deus hoje. Mas eu quero te dizer que o Deus que está contigo, Ele não foi só lá na fornalha de Nabucodonosor, Ele não foi só lá dando a mão para Pedro. Ele é o Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. Eu quero te dizer que os rios não terão poder de te levar, porque a rocha é Jesus Cristo. Pula na rocha!
Pula na rocha. Segura na mão de Deus. Ele não vai largar a tua mão. Não deixa a chama te queimar. Porque ela não pode arder dentro de ti. Ela não pode. Deixa Deus se revelar em você. Não há batalhas que Deus não apaga. Porque Ele quer se revelar dentro dessas batalhas. E se Deus está usando essas batalhas para que você seja forjado, para que você seja ali ensinado a ser um verdadeiro soldado. Seja. Não é fácil dizer assim: Senhor, cumpra em mim o seu querer, cumpra em mim a sua vontade. Não é fácil, não. Fale, confesse, mesmo que no seu interior você ainda não está sentindo. Deixe-se levar. Deixe-se levar. Deixe-se levar pelo poder de Deus. Deixe-se levar pelo consolo do poder do Espírito Santo. Deixe-se levar. Deixe-se. Deixe-se levar de uma maneira tremenda. De uma maneira tremenda. Deixe-se levar. Eu tenho certeza que Deus, Ele nunca vai te abandonar. Nunca, 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 nunca Ele vai te abandonar. Nunca. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Sabe por que Ele nunca vai te abandonar, meus amados? Ele nunca vai te abandonar porque não há Deus maior do que um problema, não há Deus maior do que a fornalha que você está enfrentando, não há Deus maior do que o rio que você está passando, não há Deus maior do que as ondas, não há Deus maior do que doença. Não há, eu falei tudo errado, não há onda maior do que o nosso Deus, não há fogo maior do que o nosso Deus, não há nada maior, não há rio maior, não há dor maior do que o nosso Deus é maior do que qualquer problema, nosso Deus é maior do que qualquer tristeza. Pegue na mão de Deus e lembre-se, quando as águas vierem, você não vai se afogar. Quando o fogo subir, você não será consumado, porque o Senhor teu Deus é contigo todos os dias até o fim. Ele mesmo diz: eu te amo, te escolhi, estou contigo em cada passo. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. E essa, meus amados, foi a múltipla de hoje, ou o café com fé, conforme você está ouvindo. E lembre-se que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não há outra forma de você sentir, de você saber que Deus está contigo todos os dias da tua vida. Romanos 10:17. E a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E eu quero te dizer que eu estarei aqui orando pela tua vida, para que Deus, que começou a boa obra, continue em você, a aperfeiçoe em você. Eu quero me despedir de você e te dizer que você é a pessoa mais importante para Deus. Amados, fala para mim se essa palavra foi ou não foi um bálsamo para você. Fala se essa palavra não mexeu contigo. Fala que essa palavra não te deu entendimento. Mesmo você sendo crente aí há tantos anos, se você prestou atenção, Deus quis falar com você.
Não importa o problema, Deus quis falar com você. Eu voltei porque eu quero desejar para você uma boa Páscoa. Nós estamos hoje no dia 17 de abril de 2025. Você vai ouvir esse programa até daqui 2, 3, 4 anos, né? Sexta-feira é o dia simbólico de que Jesus, né, estava lá naquela cruz. Mas não fica triste não, porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Então não fique triste. Não fique triste, tá bom? Eu quero te dizer que você, hoje, tem que ser considerado a menina dos olhos de Deus. E eu quero abençoar a tua vida para que você tenha um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. E quando você acordar amanhã, você veja que você passou pelo rio, você passou pelo mar, você passou pela fornalha, mas Deus está lá com você. Não temas. Deus abençoe a tua vida em nome do Pai, do Filho, do poder do Espírito Santo. Um beijo enorme, obrigada pela audiência. Fui!